Oi pessoal, aqui é o Rapper Gamers, Rapper Games, trazendo pra vocês mais um vídeo da história perfeita dos países. Eu sei de uma ok. Rapper, por que a história perfeita de Portugal tá saindo sem coisa? Pessoal, não sei, deve ter tido algum bug na hora de coisar ali. Porque seja na história perfeita do Brasil, que inclusive foi dos meus vídeos que pegou menos like, não sei porquê. Mas aqui, pessoal, como eu tô mais aprimorado, hoje faremos a história perfeita de um dos países mais injustiçados do mundo. Vamos voltar. Se vocês falaram que não é o Império do Brasil, antes que vocês comecem, vai ser na Guerra do Paraguai. A Grande Guerra do Paraguai. Que país vai ser? Gente, vai ser um país que eu quase que ninguém pensaria em fazer uma história perfeita, porque eu acho que seria impossível fazer uma história perfeita disso. Mas se vocês falaram, bom, não é um país exatamente. Tô brincando. Essa será a história perfeita. Desculpa, gente. Deu uma dor aqui na garganta. A história perfeita do Império Mongol. Então por isso que a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, né? Até onde os Rise of the Mongols eles devem ter surgido em Roman Power. Lembrando que os mongóis são muito antigos. São aqui. A dinastia Liang, não essa coisa. Dinastia Shu, Reino Rus, TNO. Vou botar em Rising of the Mongols. Rise, eu acho que é. Eu não sei o que é Rise. Que of the Ottoman seria bem otomano. Bom, os mongóis eles foram um grande exército. Bem legal. Aqui temos o Kama mongol. Vamos tirar esse Karmar mongol e botar o Império Mongol. Império. Calma aí, pessoal. Ixi, rapaz, teve uma travada aqui agora. Ih, rapaz. Isso acontece, viu, gente? Igual. O Grande Império Mongol. Vamos lá. O Império Mongol começaria atacando os vizinhos, os mesquitos, os Tuva, Namaya, os Tartus, o Império Tangut, Yangus, os Ilgures, e começaria a sua expansão. Mas se ao invés dele expandir para cá, ele também investisse mais no seu exército. E se o Império Mongol investisse mais no exército, bom, primeiramente os mongóis teriam acesso ao mar direto. Eu me atrevo a me dizer, dominando também os Eren, que nesse tempo já foram grande coisa, dominando também essas ilhas, talvez também essas partes russas aqui. E após a expansão no norte, o Império Mongol já teria maior do que nunca. Lembrando que também eu vou fazer também como ser um mongol hoje em dia, não seria mais tipo o grande Império Mongol. Depois disso, os mongóis continuariam sua grande expansão e provavelmente seria um dos países mais velhos do mundo.
Porque continuariam desde aqui, né? Porque não é à toa o nome, né? Rising of Mongols. Landek, o Império do Tibete cairiam sobre os mongóis. Agora os mongóis não estariam bem mais fortes para ir porque o motivo da queda do Império Mongol foi separação e entre outras guerras. Tá tudo começando a dar certo para os mongóis até as guerras acontecer. Então nenhum império conseguia contrair, né? Porque afinal era o Império Mongol. Os Greens, o Império Gaznevida foi um dos primeiros a cair. O Império Gaznevida caiu. Os Maia. Os caras estavam lá tacando terror na Índia. Os caras estavam tacando terror na Índia. Aí os mongóis começaram a se expandir pra cá. Começaram sua expansão finalmente para o oeste. Só que ele não foi assim não, viu, gente? Após sua expansão para o oeste, praticamente eles já podiam se considerar o maior império do mundo, só que não mais agora. Então o primeiro império foi... na verdade isso aqui é a Canune, que era uma horda. Bacostão, Bugura do Vogar, a Grande Pérnia, Maior, a Moldávia, Vladimir Susdaninha. Depois que Vladimir Putin nasceu aí, diz as lendas, caírem sob o poder dos mongóis. E aí aconteceria tudo, os mongóis ficariam do tamanho da Ásia, conquistariam tudo pela frente. Só que não caíram dessa vez, certo? Eles seriam o maior império do mundo. E falando isso porque eles seriam o maior império do mundo, sem dúvidas. Bom, continuando. Após a Grande Guerra Mongola, os mongóis já estavam absurdamente grandes. Então a última expansão desse reinado aqui foi até o Império Kanzunko. Até o fim do Império Mongol. Só poupando esse reino aqui, porque teve um casamento entre as famílias reais. Poupando esse micro reino que ficaria dentro do Império Mongol. Pagando uma taxa, mas isso não duraria muito tempo. Ah, não! Não, pera aí, não posso fazer isso não, calma, não, mano. Pronto, voltando aqui pro sitião. Ô pessoal, desculpa aí, viu, velho. Sim, eu não sei que é isso. Eu gosto da Creative. Ah, não, mano. Eu gosto da Creative Squad. Não me julguem. Tem gente que é fanboy ainda. Até que os mongóis, tipo, eles invadem coisa ali da Arábia e começam a, entre aspas, uma colonização bem calma. Agora sim a gente pode passar para outro tema. Depois disso aí, os mongóis iam dar um tempo nessa dominância toda. Ia se passar um tempo até a era vitoriana. Que os mongóis, eu acho que os mongóis têm muito grandes, né, agora na era vitoriana. Tem que achar também a capital dos mongóis aqui, né.
A Mongólia, ela... Finge que isso aqui tá tudo dominado, tá, gente? A Mongólia já teria dominado todo. É pra que a dinastia Qing nem existisse nesse universo. Sim, a dinastia Qing talvez nem existia nesse universo. Continuando a expansão, ainda continuaria. Finge que eles estão grandes, viu, gente? Finge que eles estão grandes aqui agora. Finge que o canal de Bukhara, de Cávia... Oh, Deus, saiu de novo. O Turcomenistão, canal do Cazaquistão. Acho que seria bem Cazaquistão esse daí. O Sindh, Mutan, o Reino do Nepal, o Reino do Butão. Hoje eu tô um pouquinho gripado, viu, velho? Uma mini parte da Coreia não existiria. Estamos falando do grandioso Império Mongol. Os mongóis aqui, eles eram bem cruéis. Quando era a dominância, esses caras eram os melhores. Só que eles descobriram a colonização. Quando começaram a colonizar, eles deram alguns territórios para explicar em país o que era a colonização. E meio que eles entenderam o que era a colonização. Então você já sabe, né? Eles deveriam ter uma grande influência na Grande Guerra. E provavelmente na Grande Guerra, quer dizer, a Primeira Guerra Mundial. Eu sei que ninguém usa de Grande Guerra, mas eu gostei desse termo. Isso tudo aqui seria do Império Mongol. Se vocês quiserem fazer um vídeo de animações, eu animando, isso aqui ficaria muito top, eu acho. Eu de fundo falando isso aí acontecendo, meu Deus. Lembrando que toda essa parte aqui seria mongol, não teria uma parte russa. Porque acho que os russos aqui meio que estariam bem fora. É provável que eu acho que nem existiria uma russa nesse universo aqui. O Império Mongol, ele seria praticamente um dos maiores impérios do mundo. Se vocês quiserem, eu faço até um vídeo falando sobre aquele império que apareceu, que o Império Ibérico ele não é desse jogo exatamente. Fui eu que criei o Império Ibérico. O que vocês estão vendo aqui é o Grande Império Mongol, que ainda não é grande, o Grande Império Mongol ainda. Opa, vocês ouviram aquele ainda, né? Bom, a colonização mongóia já deve... Bom, eles consideraram isso aqui uma colonização, sabe por quê? Lembrando que os mongóis dominaram... Tem uma guerra de independência. Vamos dizer que essa parte aqui ainda seria dos mongóis, que eles não dominaram tudo, né? Os mongóis foram lá comprar essa parte dos britânicos. Podemos dizer assim, comprar essa parte dos britânicos. E meio que criaram uma zona de comércio internacional. Só que eles viram que tinha muito povo ali, né? Muito povo, eles não queriam dividir a área. Então foi assim, foi por cima de povo, de povos, de povos, de povos. E a mongol não é muito falada, então podemos dizer que aqui a língua mongol seria muito falada. Porque aqui ainda, querendo ou não, a União Soviética ainda seria bem poderosa, porque o Império Mongol representaria o Império. Os stages representaria
os democratas e União Soviética, os comunistas e soviéticos radicais, os vanguardistas e por aí vai. E continuando, provavelmente, eu sei que eu só tô adiantando aqui. Esse seria parte. Bom, continuando com a expansão democrata. Brasil. Mas peraí, o que o Império Mongol fez durante a colonização brasileira? Eles meio que ficaram um pouquinho fechados durante esse tempo. Eles não saíam nada. Só saíram quando quando os britânicos foram lá e explicaram para eles o que era a colonização. Aí eles ficaram interessados. Só que, bom, a maioria ainda tá vitoriana. A maioria já tá tudo independente. Bom, eles foram lá e compraram a cidade de Cumba, no Peru. De Cumba, no Peru. Compraram as Guianas. Porque naquele momento eles eram um império bem rico. E colonizaram essa parte aqui. Os caras tava guloso, mano. Agora fiquei um pouco. Agora, pera aí, os mongóis ficaram coisados por tanto tempo que depois que eles descobriram a colonização, eles meio que saíram e começaram a colonizar o mundo, velho. Então foi bem aqui onde começaria a colonização mongol. Com os mongóis já derrubando o sultanato de Gaiânia, Magenes, Wangaza, Majonos, sultanato de Assua, Hará, Shoa, o Império Etíope. Desculpa pessoal, quem é fã do Império Etíope aqui, velho, mas vou ter que tirar ele. Tudo isso aí não existirá mais. E meio com a ajuda dos britânicos, franceses, por etc., com metade da Europa, eles meio que ficariam bem atualizados, inventariam suas próprias armas. E... Gente, eu já volto aqui. Pessoal, continuando aqui, velho. Pela pausa, eu tive que sair no banheiro. Continuando, bom. Após, após isso, os mongóis começariam a se expandir por oeste africano. Ou como eles costumam dizer, ô, calma aí, tá errado. Peguei o ser mais nefasto da terra. É mais verdade que os mongóis não ficariam muito mongol. Lembrando que aí os mongóis eles chegariam em outra parte. Chegariam em um oceano, um novo oceano, aliás. É que no caminho terminando tribos à vontade, assim, tipo. Muitas tribos. Reino de Buridim, Kang, seriam tudo dizimados. O Império Mongol não teria piedade de nenhum. O Império Mongol estaria completo. Após o Império Mongol não estaria no seu alvo. Aí sim, o Império... Oxe, que é isso aqui? Ah, não, é do Império Mongol, devo ter deixado aqui. Após o Império Mongol estaria no seu auge. No seu apogeu. Inclusive a Papua Nova Guiné, pegando algumas cidades importantes dos estates, tomando metade da costa oeste estadunidense
e declarando a guerra que se ficaria conhecido como uma guerra a guerra dos grandes impérios, onde os mongóis dominariam toda essa parte aí que vocês estão vendo. Pessoal, eu tive que fazer uma pausa pro lanchinho. Bom, os mongóis moveriam sua capital para um novo lugar. Não tô brincando, acho que eles continuam indo pro capital. Pelas administrações terríveis, a administração terrível o quê? Muito longe, eu acho que os mongóis teriam 3 capitais. Eu acho que já saberiam disso, né? Seriam os países que tinham capitais, né? Tem uma capital aqui, em Romeno. Uma capital em Anda. Aqui em Dubai. Eu sei que não era Dubai, mas deixa quieto. E as capitais coloniais também. Os mongóis também aqui do oeste também governaram, pegaram metade disso daqui. E aparentemente eu acho que os mongóis fariam uma aliança. Os mongóis uniriam uma aliança com o Império, com os impérios crescentes. Caso o Império Britânico, o Reino da França, o Império Otomano e os Países Baixos. Desculpa pessoal, mas eu tive que fazer outra pausa pro lanchinho. Mas antes disso, os mongóis assinariam um coisa de paz com o Império Russo. Fazendo eles também entrarem nesse coisas aí. Eles não só destruíram o Principado da Moldóvia, porque eles não queriam também, né? Calma, que esse aqui nem é o auge ainda do Império. Tem muito mais por vir. Depois da Era Vitoriana, vamos para a Primeira Guerra Mundial. A Grande Guerra. Pessoal, vou pausar que isso aqui vai consumir muito minuto de vídeo. Pessoal, só vem aqui, só coisa que para esclarecer algumas coisas. Pessoal, esse vídeo vai ter 2 partes. Porque botar todo o coisa do Império Mongol de novo dá muito trabalho.
Vocês não têm a noção. Meu dedo já tá doendo, tá, pessoal? Bom, deixa eu ver quantos minutos de vídeo eu fiz. Eu não sei quantos minutos de vídeo eu fiz, mas se eu fiz muito, tá muito bom, tá, gente? Eu vou ver se eu paro por aqui, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado. Vai ter parte 2 do Império Mongol, da história perfeita dele. Então é isso, até outro vídeo e tchau.